Amor diante dos entes que faleceram. Diante da vida, uma questão se nos faz de modo abundante enquanto conflito. É a ameaça da morte. A morte faz parte da estrutura da vida. No entanto, todos aqueles que vivemos trazemos um receio de morrer, como instinto de conservação muito benéfico, nos ajudando a nos manter dentro da vida física, preservando-a, conservando-a, valorizando-a. No entanto, a morte aponta sempre amedrontadora. E notadamente se amplia quando as concepções de vida elas se restringem ou não à estrutura corpórea. Ou seja, quando achamos que a vida ela é só o corpo e a morte nos lança para o nada, isso passa a ser assustador. Porque efetivamente a vida se torna muito curta. Alguém que, por exemplo, viva 60 anos, passa 20 anos dormindo, 8 horas por dia, sem falar dos outros momentos de adoecimento, dos outros momentos em que a pessoa dorme mais, dos outros momentos em que ela fica fazendo coisas que são de só menos importância do cotidiano. Se formos reduzir a vida, ela é tão passageira, tão precária, tão pequena. Esse olhar de que a vida é só o corpo e de que após a morte vem o nada é assustador. E por isso, muitos são preenchidos pela ansiedade, pela angústia, os medos que fazem muitas vezes o desequilíbrio psíquico, para além das nossas alterações emocionais, prejudicando-nos o usufruto do aqui e do agora, o aproveitamento da existência. Mas se o olhar não é um olhar do nada, como propõe o materialismo e o ateísmo, se o olhar é um olhar de que a vida existe após a morte, não menos assustador às vezes o é, porque o ser humano nem sempre tem uma vida muito correta, nem sempre consegue acertar mais do que errar, ou dentro da sua consciência ele acha que nem sempre ele fez o que deveria fazer, e a morte se lhe avizinha como sendo amedrontadora, porque parece que ele não vai alcançar o céu que a sua doutrina lhe propõe, a sua filosofia de vida. Parece que o inferno é mais assustador do que a própria morte em si. Parece que era melhor deixar de existir do que ir para o inferno e sofrer eternamente. Isso também gera neuroses e desequilíbrios, às vezes, de natureza psiquiátrica. E, não poucas vezes, induz o indivíduo a atitudes, do ponto de vista social, muito desequilibrantes. Porque quando alguém se vê perdido, não teme em perder os outros e não teme em assumir uma atitude antissocial, violenta, desequilibrada, porque já está perdido mesmo. Como alguém que efetivamente já se sente condenado. E agora cometer mais um crime, menos um crime, ele já está condenado à morte mesmo. E no seu país, quando tem pena de morte, o criminoso às vezes ele se torna ainda mais cruel, porque ele já sabe que está condenado. E em sistema de fuga, ele não titubeia em cometer até crueldades. Assim aquele diante da morte. Quando vê-la se aproximando e acha que vai para o inferno, a sua vida se torna mais infernal, infernizando os outros. É, portanto, a morte, esse espaço que se abre convidando-nos todos à reflexão. Há, no entanto, uma nova proposta de análise daquilo que representa a morte. Dentro da perspectiva espiritista, a vida é um fenômeno eternal, não terrenal, de que há uma vida biológica e há uma vida existencial, ampla, espiritual, de que estar no corpo ou fora do corpo não nos tira da vida, de que o corpo é uma experiência física que estabelecemos com vistas ao nosso aprendizado e de que sair dele não significa morte, de que dentro da vida há renascimento e morte,
mas não há fim. E de que tudo está dentro da vida. A vida, portanto, passa a ser esse fenômeno perene e, portanto, empresta-se um novo significado ao aqui e agora. Não foi sem razão que, em homenagem a Allan Kardec, no túmulo em Paris, postula-se a frase morrer, nascer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Caracterizando esta filosofia dialética que o Espiritismo propõe. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Assim é a síntese proposta, que significa esse ir e vir para fora e para dentro do corpo, mas sempre dentro da vida. Essa posição, os espíritos mesmos a trouxeram a Allan Kardec em meados do século XIX, comunicando-se espontaneamente em toda a Europa e também nas Américas. E assim, documentaram de que a vida, ela está para além do corpo e sinalizaram um mundo espiritual, como se fosse um país onde os habitantes pudessem experimentar vários tipos de vivência, mas ficava bem categorizado de que a morte não era o fim, era um passaporte para uma vida transcendente, palpitante, esfuziante. E nessas comunicações ficaram muito claras de que não há o inferno postulado pelas teologias tradicionais, nem aquele céu que às vezes é tão entedioso, é tão ameaçador, porque nos coloca numa postura de inanição, de contemplação, de paralisia, que às vezes nos causaria desconforto se ele existisse como tal. Os Espíritos demonstraram que não, de que tal o inferno como foi pintado e o céu como foi posto, eles não existiam. E nos trouxeram matizes da vida além da vida física de forma curiosa, mostrando de que o ser, quando viaja para esse país da imortalidade, ele experimenta experiências tais que vão desde a expressão da felicidade até a expressão de um sofrimento duro, mas cujo termo sempre se encontra, porque todos aqueles que estamos criados por Deus, fomos criados para a evolução, para a perfeição, para a plenitude. Assim, vejamos o que trouxe a ciência contemporânea de Allan Kardec e o Espiritismo ao seu tempo sobre esse mundo palpitante que está, para além da morte, depois do portal do túmulo. Quer saber mais sobre o Espiritismo? Sabe onde encontrar os melhores livros de estudo? Venha conhecer as livrarias da FEB. Aqui você encontra obras da doutrina espírita, como os livros da codificação, estudos sobre a mediunidade e obras científicas. Tudo para fazer a diferença em seu conhecimento. E claro, com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Portanto, depois que Allan Kardec mergulhou no mundo dos espíritos e vasculhou as suas entranhas, definindo os seus habitantes nas suas diferentes níveis evolutivos, os seus diferentes movimentos existenciais, nós tivemos a oportunidade de matar a morte, porque percebemos que a vida, ela continua desde aquele que se mata até aquele que gloriosamente, como um herói, é assassinado. Essas duas expressões nos dois extremos revelam de que esses habitantes acessam o mundo espiritual e experimentam condições de vivência correspondente ao seu estado psíquico com que vivenciaram as suas próprias vidas. De que inferno e de que céu são estados interiores de consciência. E de que quando se sai do corpo,
se reúne a outros espíritos de equivalência evolutiva por afinização, esses espíritos se agrupam em regiões, ora de sofrimento, e sofrimento temporário, porque o inferno eterno não existe, ora de prazer, de gratificação, de plenitude. Essa realidade que o Espiritismo veio cientificamente, pelo fato, pela pesquisa, documentar em meados do século XIX, teve o ensejo de encontrar corroboração de inúmeros pesquisadores. Dentre eles, as fabulosas experiências de William Crookes, na Inglaterra, quando teve a oportunidade de pesquisar uma jovem de 15 anos chamada Florence Cook, cujos trabalhos de pesquisa foram excepcionais, notadamente nos 6 últimos meses, cujas experiências foram realizadas na sua própria casa, quando, portanto, ela levava a sua pequena maleta e ele tinha a oportunidade de examiná-la antes, durante e depois das experiências. William Crookes, como cientista de gabarito internacional, haveria, portanto, de documentar através da materialização do espírito que se dizia chamar Kate King, de que os fantasmas, como eram ditos na época, eram seres humanos ou seres espirituais que estiveram no corpo e que, quando se manifestavam tão pujantemente que eram capazes de poderem ser tocados. Ele mesmo teve o ensejo de levantar Kate King no colo, comprimi-la ao peito, para se certificar de que estava segurando uma pessoa. Kate King tomava as energias da médium Florence Cook em transe e materializava-se, a tal ponto que os registros de natureza pulmonar, na ausculta do coração batendo, eram contabilizados pelo cientista. Do cabelo, quando ele cortara uma das suas mechas, para depois confrontar com a da médium, a fim de poder eliminar toda e qualquer possibilidade de hipótese de fraude, de embuste, de enganação ou de alucinação. Uma alucinação não materializa um cabelo naturalmente. Essa pesquisa, que fora documentada por um estenógrafo que anotava todas as ocorrências para que o cientista não deixasse confiado à memória nenhum evento, nenhum fato, ela se concluiria com a fotografia, cujas sessões permitiam uma média de até 15 chapas fotográficas por cada sessão de materialização, mostrando em algumas das fotos a médium e o espírito materializado ao mesmo tempo, na mesma chapa fotográfica. Numa época em que não havia Photoshop, em que não havia a tecnologia hoje que nós dispomos para podermos urdir determinadas imagens como sendo verdadeiras e sendo falsas, fazendo justaposições. Nessa época, absolutamente não existia esse campo de evolução no campo da informática, da tecnologia, da fotografia. Portanto, William Crookes, depois de 3 anos e mais tarde, depois de 2 décadas, haveria de se pronunciar acerca dos espíritos, dizendo que efetivamente o espírito de Kate King era o que ele dizia ser. E fazia um arrazoado, alinhavava um relatório demonstrando todas as características do espírito e da médium como sendo pessoas absolutamente distintas. E concluiria dizendo que o espiritismo estava cientificamente comprovado quando, 30 anos depois, ele volta a se pronunciar sobre as suas pesquisas feitas. Muito embora não fosse espírita e não tivesse compromisso com nenhuma religiosidade, era um cientista fazendo a pesquisa nua e crua para encontrar a verdade. William Crookes era apenas um das dezenas de cientistas que faziam na época as mesmas pesquisas que Allan Kardec fez. A morte estava morta, portanto, agora era apenas uma passagem de um estado para outro,
E estava desmistificado, portanto, a ideia de que o espírito, depois que morre, vai para esse ou aquele lugar definitivamente posto como céu ou como inferno, ou então de que simplesmente desaparece. As comunicações eram tão cabais, tão evidentes, que deveriam ficar arroladas no seio da ciência da época e dentro das pesquisas que Allan Kardec coordenou, como através da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos, como sendo a imortalidade da alma, sendo um fato. Era, portanto, a comprovação histórica de que Jesus tinha razão. Ele ressurgira várias vezes depois que fora crucificado. Porque se não tivesse ressurgido, talvez a sua mensagem perdesse a força, talvez caísse num vazio. Era, portanto, a demonstração de que vale a pena viver no corpo dignamente, ainda que muitas vezes em circunstâncias excruciantes, ainda que muitas vezes injustiçado, ainda que muitas vezes assassinado como ele o foi, de que valeria a pena se a consciência está seguindo o caminho das leis naturais da vida, das leis de amor, de que, para além da morte, surge o ser, palpitante, belo, tal como ele surgiu, para mostrar que a vida é um fenômeno efetivamente indefinível, ainda hoje, pela ciência humana, de que ela não cabe ainda dentro das concepções das filosofias que se debruçaram para estudar, no campo religioso, a metafísica do ser humano. O Espiritismo ousou, assim, apresentar esses fatos, mostrando que a vida é um fenômeno perene. Portanto, a doutrina espírita nos abre o espaço para entender a nossa amorosidade aos nossos entes queridos que foram para o lado de lá, numa expressão coloquial, ou seja, saíram do corpo, mas continuam vivos. De que não há amor sem a Deus e de que, portanto, não devemos esperar encontrar os nossos entes queridos numa fornalha ou num ambiente que possa suscitar um céu de contemplação imóvel. Nossos seres amados estão vivos e estão como quem se submeteu a uma anestesia numa sala cirúrgica, que sai, retirou um pedaço do corpo e depois que o anestésico acaba, a pessoa é a mesma. Os seres são os mesmos, apenas sem o corpo, levando consigo o nível de consciência conquistado e o resultado do tipo de vida que tiveram. Porque para além da vida, o que importa é aquilo que fizemos nesta vida. A única bagagem que nos categoriza a podermos viver bem do lado de lá, a bagagem que cabe na nossa malinha interna são os valores éticos morais, são as nossas emoções, é a nossa subjetividade, porque as coisas ficam. Fica o dinheiro, a casa, o patrimônio, a conta bancária, fica o corpo físico. Só levamos como verdadeira propriedade aquilo que conseguimos amealhar dentro de nós mesmos. E, portanto, dependendo da forma como vivemos, nós lá estamos. Não devemos temer que os nossos amores, por exemplo, estejam em lugares definitivamente postos, porque, por exemplo, levaram uma má vida.
às vezes passam por um aperto, é verdade, poderemos ajudá-los através das orações. E se viveram bem, estão bem. Estão bem como estavam aqui, talvez, agora sem o corpo, um pouquinho mais livres, mais soltos. Podem nos ver, nos visitar com mais facilidade do que nós podemos vê-los, porque para vê-los precisamos ter a faculdade mediúnica ou precisamos sair do corpo durante o sono para encontrá-los, mas há essas formas de registrá-los. E eles podem nos perceber com muito mais facilidade. A morte não é uma mágica, não transforma o ser. Logo, eles estão lá como estavam aqui. Não nos apressemos para um encontro procurando forçar a barra, como dizem os jovens, em comunicações espirituais, através de médiuns despreparados, que às vezes usam a fraude como estratégia de poder ganharem audiência ou poderem serem respeitados. Toda a comunicação espiritual é espontânea e vem de lá para cá na fala de Chico Xavier. O telefone sempre toca de lá para cá. Então, guardemos a espontaneidade para esses encontros através da mediunidade. O nosso amor é o eterno vínculo que nos manterá conectados com Ele, ainda que não tenhamos um contato direto pela uma audiência, pela uma vidência, pela uma psicografia, pela uma comunicação ou pela uma materialização. Estamos conectados mentalmente, espiritualmente. Se o celular nos coloca em conexão do Brasil ao Japão, o outro lado do mundo, e podemos ouvir, falar e sentir o outro, o que não dirá. Aqueles que se nos vinculam pelos laços do amor. Nós não precisamos de nenhum equipamento físico para sentir de que o nosso ente amado capta o nosso amor, a nossa vibração, a nossa prece, o nosso bom pensamento, mas de que ele capta também a nossa revolta, a nossa angústia, capta o nosso desespero, a nossa inconformação, e de que, portanto, devemos ter muito cuidados no cultivo desse amor. Não que ele exclua as lágrimas que fazem parte do nosso processo de saudade, de lembranças. As lágrimas não fazem mal. O que faz mal é o sentimento atormentador. E se o nosso ente querido que se foi não está bem, ele se ressente, recebe esse telefonema psíquico. E às vezes, se não detém recursos para poder significar de uma forma positiva a nossa dor, ele se embaralha com a nossa dor. Mas a nossa dor só incomoda se ela é uma dor revolta, uma dor blasfêmia, uma dor desespero. Porque a dor saudade, a dor lembrança, a dor ausência, ela faz parte da comunicabilidade do nosso amor. E o outro recebe, e o recebe muito bem. Aqueles que não viveram uma boa vida, ou que tiveram uma vida desregrada, ou que, excepcionalmente, saíram do corpo através de uma atitude extrema como a do suicídio, eles não estão no inferno. Oremos por eles. Podemos visitá-los oportunamente, levado por os bons espíritos, até para auxiliá-los, caso tenhamos essa condição. Mas se não tivermos, façamos a intercessão ao divino para que eles possam ser ajudados. Porque ninguém é capaz de matar a vida. Ainda que tenhamos matado o corpo, não eliminamos a vida. E o nosso sentimento, nossa oração, a nossa até visitação oportuna será bênção de um grande recomeço. E aqueles entes queridos que se anteciparam e que levaram uma vida adequada, ajustada no bem, fizeram melhores escolhas, esses então estão em condições mais altaneiras para receberem nosso preito de amor e de gratidão. Mas não transformemos esses seres amados suplicando as suas presenças para que possam guiar as nossas vidas. Respeitemos-lhes, porque às vezes eles cumpriram a sua obrigação, mas não são anjos tutelares, capazes de resolver encrencas que nós muitas vezes reivindicamos de uma forma mágica. Temos o nosso anjo guardião que vai nos inspirar. Se eles tiverem condições, poderão nos auxiliar, é verdade. Mas deixemo-los onde estão por enquanto, não fazendo súplicas
Porque também, às vezes, a gente não sabe de tudo e o nosso ente querido que se foi, às vezes nem tem toda aquela bola toda, como se diz na linguagem esportiva. Então, a vida além da vida é uma realidade fascinante, que na atualidade nos convida a podermos honrar os afetos que se foram, vivendo a melhor vida no aqui e no agora, lembrando deles, fazendo o bem, recordando-os através de atitudes que possam homenageá-los com o bem que possamos fazer a nós e aos outros em homenagem a eles. Se fizermos isso, estaremos em breve num grande reencontro no mundo espiritual, quando o portal da morte, da vida na direção da vida se nos abrir, estaremos nos reencontrando para os afagos, para os aconchegos ou para os encontros de recomeço, quando reencontramos os nossos entes queridos, ainda às vezes alquebrados, e vamos ao encontro deles para propor uma nova empreitada, no novo corpo, numa nova encarnação que a misericórdia divina sempre nos abre como expressão da sua sabedoria e da sua perfeição.